Como os dinossauros foram extintos? Ah, essa todo mundo sabe, né? Um asteroide caiu aqui e matou todos eles. Certo, espertão, mas como exatamente o asteroide fez isso? Realmente, há muitas pessoas que não sabem como aquele asteroide que caiu no México causou a segunda maior extinção em massa da história do planeta. Conhecida como a extinção KPG, ela encerrou a Era Mesozoica e iniciou a nossa era, a Cenozoica. E é por isso que eu estou aqui para falar como foi essa extinção e quais animais sobreviveram a ela e quais não sobreviveram. Então bora! Como um asteroide que caiu no México afetou toda a vida no planeta? Não era para afetar só a região? Acontece que não foi qualquer asteroide que caiu na península de Yucatán. Foi um pedaço de rocha de mais de 10 quilômetros de diâmetro que atingiu a Terra tão violentamente que chegou a arrancar pedaços do planeta. Qualquer coisa no raio de 4.000 quilômetros foi incinerado com uma nuvem de poeira hiperquente que foi levantada. Isso sem contar chuvas ácidas e incêndios florestais que aconteceram em quase todo o planeta. Além disso, tivemos terremotos de magnitude 9 na escala Richter e tsunamis colossais em várias partes do mundo, além de uma onda de choque absurda que empurrou praticamente tudo ao redor do impacto. Mas o que realmente extinguiu 75% das espécies do planeta foi uma nuvem de poeira que cobriu toda a atmosfera. Isso causou um inverno intenso, e mesmo quando a poeira começou a se dissipar, a situação não melhorou. Os raios de sol conseguiam entrar na atmosfera, mas não conseguiam mais sair, levando a Terra de um frio extremo a um calor extremo. E estima-se que levou entre 1.000 e 10.000 anos para a vida na Terra se recuperar desse impacto. A extinção foi tão brutal que até grupos de plantas e algas foram extintos. Além dos incêndios florestais, por causa daquela nuvem de poeira que bloqueou a atmosfera, as plantas não conseguiam mais fazer fotossíntese, que é a geração de energia através da luz solar. Isso é muito louco porque a reprodução desses seres é baseada em sementes e esporos, que podem germinar depois de catástrofes, e normalmente as torna bastante resistentes. Mas com a extinção KPG foi bem diferente. No mar, os amonites, que faziam parte de uma linhagem de cefalópodes com conchas, foram completamente exterminados. Com isso, os mosasauros também desapareceram, já que eles se alimentavam dos amonites. E junto deles também foram os plesiosauros e mais de 90% das espécies de corais. Basicamente todos os seres que viviam em águas mais rasas foram os mais afetados. E em terra, o peso foi um fator determinante. Qualquer bicho com mais de 20 quilos foi afetado. E isso foi um efeito cascata. Com a morte de grande parte das plantas, os herbívoros de grande porte foram muito afetados, já que não tinha alimento suficiente para eles. Por consequência, os carnívoros de grande porte também foram afetados. E assim foram extintos os pterossauros, que no fim do Cretáceo eram todos de grande porte, grande parte dos crocodilos terrestres e, é claro, os dinossauros não avianos, junto com alguns grupos de dinossauros avianos, como as Enantiornites. E quem sobreviveu? Antes de responder isso, eu vou pedir para que vocês assistam e compartilhem meu vídeo sobre o Rio Grande do Sul. Nele eu disponibilizei algumas chaves Pix para quem quiser e puder ajudar o povo que está sofrendo com as enchentes. E vale lembrar que vocês também podem estar doando roupas que estejam em bom estado e alimentos não perecíveis pelos correios. Agora, continuando. No mar, quem vivia mais no fundo se deu melhor. Sobreviveram assim os náutilos, o único grupo de cefalópodes com conchas que ainda existe, e falando nos cefalópodes, sobreviveram também as lulas, sépias e os polvos. E eu já tenho um vídeo aqui no perfil sobre a evolução desses bichos. E sobreviveram também alguns grupos de corais mais solitários e peixes, que curiosamente não sentiram tanto o impacto. E em terra, sobreviveram os animais com menos de 20 quilos e dieta onívora, principalmente os que viviam em ambientes de água doce. Com isso sobreviveram os mamíferos, que eram pequenos na época e já haviam se dividido nos seus 3 grandes grupos desde o Jurássico, talvez desde o Triássico. No caso, os monotremados, marsupiais e placentários, e que após a extinção ocuparam os nichos dos dinossauros que naquele momento estavam vagos. Sobreviveram também os crocodilos do clado Crocodilia e um grupo de crocodilos terrestres, embora esse último tenha sido extinto no meio do Cenozoico. Também sobreviveram as tartarugas, que eram em grande parte de água doce, os lagartos, o que inclui as cobras, o tuatara na Nova Zelândia, que pensa num bicho sortudo, os anfíbios modernos, que são do grupo Lissanfíbia, e é claro, as aves do grupo Aves, que são dinossauros. E eu já expliquei o porquê disso no meu vídeo de cladística e também no meu vídeo sobre a evolução delas. Elas eram pequenas, onívoras e viviam predominantemente em locais de água doce, o que favoreceu sua sobrevivência. E embora uma grande parte delas também tenha morrido, hoje as aves são os vertebrados terrestres mais biodiversos, tendo mais espécies catalogadas de aves do que de mamíferos, por exemplo. O que é estranho se for parar pra pensar, já que se as aves têm mais espécies dentre os vertebrados terrestres, então seria correto dizer que nós ainda estamos na era dos dinossauros? Pelo sim ou pelo não, foi assim que o asteroide mudou a vida na Terra para sempre, causando uma das extinções em massa mais devastadoras de todos os tempos. A extinção KPG não apenas encerrou a era dos dinossauros não avianos, mas também permitiu com que novos grupos prosperassem e evoluíssem, mudando o mundo como conhecemos hoje. Mas vale lembrar que essa não foi a primeira extinção em massa, e foi só a segunda maior. Querem saber qual foi a maior? Sigam o perfil e aguardem.